Salve, salve pessoal! Fagner aqui hoje para responder algumas perguntas de vocês relacionadas a vendas. Estou aqui com o meu convidado, Dr. Vendas, Sérgio Ricardo Rocha, parceiro nosso de Mastermind. Sérgio, obrigado aí por estar aqui com a gente hoje. Para mim é uma honra, muito obrigado por estar aqui com a sua audiência. Show de bola. Bom, pessoal, eu recebo constantemente várias dúvidas, a pergunta dos alunos, pergunta do pessoal que me segue, sempre relacionada a o que acontece, por que eu não vendo, por que eu tenho ali a audiência, eu tenho ali o pessoal tá cadastrando, tá interagindo, tá perguntando, tá comentando, mas na hora de comprar não compra. Nossa, isso dá vontade de meter o punhal assim no peito e rasgar, é muito ruim. Por que isso acontece, Sérgio? E como é que a gente pode resolver isso aí? Fagner e galera, olha só, cara, eu costumo dizer o seguinte, o primeiro passo é a gente entender quem é o público-alvo. Né? Primeiro, se a gente está falando com o público certo, que é aquele que a gente espera. Número 2, se a gente vai falando com o público-alvo certo, a gente tem que descobrir o que é que aquela pessoa quer ouvir para tomar a decisão de compra. Eu costumo dizer no meu treinamento que as pessoas compram pela razão delas e não pelas nossas. E geralmente, uma vez eu quase tomei uma bronca de um diretor da Dell, computadores, por causa disso. Que eu falei, não importa o que eu... Na verdade, Fagner, não importa o que eu penso sobre o meu produto, não importa o que você pensa sobre o seu produto para fazer as pessoas comprarem. E não importa o que você pensa sobre o produto que você tem, o que você representa. A grande sacada é entender o que pensa o público-alvo, o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra, claro, desde que esteja de forma íntegra e ética dentro do que o produto oferece, o que o cliente quer ouvir para comprar, e quais são as objeções que fazem com que ele não compre. Eu imagino que você saiba, né? Mas objeções são motivos ou razões que fazem uma pessoa tomar a decisão de não comprar. Então, se você está vendendo, se a gente está vendendo um produto ou um serviço para o público-alvo errado, a gente vai ter problema. Se nós estivermos vendendo para o público-alvo certo, começa a acertar. Se a gente não souber quais são as razões que fazem a pessoa querer comprar ou as objeções que fazem com que a pessoa não compre, é como se quem vende falasse alemão e quem compra falasse japonês. Eles não se comunicam. E como é que eu faço então para identificar esses pontos? Tanto os pontos que fazem com que ele queira comprar, quanto os pontos que fazem com que ele não compre. Como é que eu faço isso? E aí depois a gente vai para... Primeiro a gente pesquisa sempre, né? Eu estou pesquisando sempre. Então a sua galera vende muito pela internet. Sim. Então, por exemplo, quando a pessoa se cadastra nos meus sites, automaticamente ela vai para uma página onde eu agradeço e já peço para ela deixar uma pergunta. Quando ela começa a interagir, eu mando uma pesquisa para a pessoa entendendo quais são os medos, objeções, preocupações, sonhos e desejos, para que o tempo todo eu possa me comunicar com ela. Mas, por exemplo, o meu principal treinamento, que é o Venda Turbinada VT7, olha só, ele foi um treinamento criado para vendedor. Vendedor, representante comercial, corretor de imóveis, quem trabalha com a venda direta. No meu vídeo de venda eu falava, você que é vendedor, você que quer aumentar suas comissões, e eu fiz a primeira turma. E quando eu analisei, apenas 20% eram vendedores, 80% eram donos do próprio negócio, empresários, comerciantes. No segunda turma, eu já mudei a minha copy. Aí, quer dizer, eu já entendi, já mudei. Você que tem dono do próprio negócio e tal. Então, o tempo todo a gente vai avaliando, perguntando e testando. E eu desenvolvi um conjunto de perguntas, que é um trechinho lá do meu treinamento, onde eu ensino o que perguntar para o cliente que comprou, para entender, descobrir os motivadores de compra e os inibidores de compra. A pessoa comprou, o que motivou comprar e quais os problemas, objeções que existiam e o que foi falado para tirar essa objeção. E também para quem não comprou, tem muita gente que não se preocupa com isso. Quem não comprou é que a objeção se tornou mais forte. Então eu ensino algumas perguntas a serem feitas também para quem não comprou e identificar como eliminar essas objeções da negociação. E quando eu descubro quais são as objeções, eu mato essas objeções, eu elimino nos vídeos que eu gravo gratuitamente, nos artigos. Então a minha audiência começa a ser, mesmo em um momento em que eu não esteja vendendo,
com o vídeo de venda aberto, ela começa, eu vou eliminando de forma íntegra e ética aquelas objeções. Então, com o tempo, as objeções vão sendo eliminadas. Quando eu tenho a oportunidade de enviar um vídeo de venda e ter a oportunidade da pessoa comprar alguma coisa minha, ela já tem aquelas objeções previamente eliminadas. E isso faz com que a gente tenha muito mais resultado. E aí a gente entra num outro ponto, Sérgio, porque a minha audiência, a boa parte das pessoas, eles não tem o próprio produto, eles trabalham com o produto de outras pessoas. Nesse caso, como é que ele vai fazer para resolver esse problema? Se eu fosse... Hoje eu sou afiliado apenas de alguns parceiros, produtores que são afiliados meus também. Mas digamos, você já me disse que material para emagrecimento vende muito. Sim. Então, se eu quisesse afiliar um produto de emagrecimento, eu construiria uma lista para pessoas que têm interesse em emagrecimento. Sim. Correto? Eu posso, se eu não fiz a venda, se eu não tenho uma lista, por exemplo, eu posso identificar quem é o perfil que compra, de pessoas do meu relacionamento, e começar a conversar com essas pessoas para pesquisar algumas coisas. Se eu já tenho resultado, o afiliado sabe quem foi o cliente que comprou. Ele pode produzir um conteúdo, chamar a audiência para conversar e fazer algumas perguntas. Por exemplo, eu posso dar algumas dicas de algumas perguntas a serem feitas para quem comprou. Show de bola. E perguntas a serem feitas para quem não comprou. Você acha que é legal? Acho que é legal. Você acha que é legal? Então, número 1, você pode ligar. Eu ligo para os meus clientes e pergunto, me diga o seguinte, tudo bem? Oi, aqui é Sérgio Carlos, doutor Vendas e tal. Olha só, você é meu cliente, eu fiz uma lista aqui de alguns principais clientes, algumas pessoas com quem eu podia fazer uma pergunta para ajudar os próximos clientes. É a história da corrente do bem. Eu envolvo a pessoa, que é verdade, eu envolvo a pessoa, ela tem que saber que ela faz parte de uma construção de melhorar a vida de outras pessoas. Então, para ajudar como melhorar ainda mais os meus próximos clientes, qual foi o fator principal que levou você a comprar o meu treinamento? Qual foi o fator principal? E as respostas, geralmente, são respostas que a gente não imagina. Tem gente que fala que é por causa da minha carteira de clientes, que é a Dell, Microsoft, Itaú, Bradesco, Unimed, que já me contrataram. Tem gente que fala por causa do programa da Ana Maria Braga. Tem gente que fala que eu falo de forma despojada, sou muito transparente. Tem pessoas que falam que curtem o meu canal no YouTube. Tem razões que a gente não imagina. Pergunta número 2. O que não poderia ter acontecido, que caso acontecesse, a pessoa não teria comprado? O que não poderia ter acontecido? Aí a pessoa pode dizer, eu pesquisar sobre você e descobrir que você tem problemas, eu perceber que você está falando algo que você não vivenciou na prática, ou, por exemplo, uma resposta que apareceu muito, que o treinamento fosse apenas teórico. Antes de comprar, que fosse muito teórico, e alguma coisa eu botei no meus vídeos. Você falou alguma coisa que mostrou que era prático. Aí a pergunta número 3. Qual era a maior dúvida ou objeção antes de comprar e o que foi que eu falei para eliminar a dúvida? Você pode perguntar, se você é afiliado no produto, qual dúvida que você tinha sobre esse produto e o que foi que o produtor, ou o que o produto tinha que eliminou essa dúvida. Isso é a primeira pergunta, qual foi o fator principal? É o motivador. O que não poderia ter acontecido para descobrir um inibidor, um problema, um obstáculo. E o número 3, qual o problema, dúvida que existia e o que foi falado para eliminar? A objeção dele e como é que você quebrou ela? Aí como é que é a parada? Você não pode dar alternativas. Foi por causa disso, daquilo, outro, daquilo, A, B ou C. Não pode. De repente você dá uma alternativa, a pessoa escolhe uma, mas às vezes ela queria escolher outra coisa. Então tem que ser pergunta aberta. Anotar palavras exatas. Não pode fazer o word mapping. Que isso, exato, as palavras iguaizinhas. E você vai começar a perceber tendências. Quando algo positivo ou motivador for muito falado, você tem que falar aquilo sempre. Falar ou escrever. O seu anúncio pode trazer seu anúncio tem que conteúdo. trazer. Isso. E outra coisa, quando você descobrir as objeções que tem, você tem que entender que em toda vez um anúncio ou na comunicação, você tem que mostrar que você vai eliminar aquela objeção e a solução da pessoa. E para quem não comprou, que é importante. Aí no contato, né? Ou telefone, ou a forma que você for utilizar, o que deveria ter acontecido. Eu ligo, olá, tudo bem? Aqui é Sérgio, posso falar com você? Oi, Fagner, tudo bem? Fagner, preciso da sua ajuda. A gente esteve negociando há pouco tempo sobre o meu treinamento, a minha consultoria, e por alguma razão você tomou a decisão de não comprar. Eu preciso muito da sua ajuda para ajudar os meus próximos clientes. Eu não estou ligando em relação
a tentativa de compra, não. Tem que deixar claro, se você for ligar, pô, tá me ligando para me impressionar. Eu quero entender como ajudar mais os próximos. Me diga o seguinte, a pergunta é muito objetiva, bem rápida. Outra coisa, eu não pergunto. Você pode me ajudar? Eu não pergunto. Porque ele pode responder. Pode dizer que não. Então, olha só, eu tenho 3 ver. perguntas muito rápidas para ajudar o próximo. Me diga o seguinte, o que deveria ter acontecido para que você tivesse comprado? O que faltou? Aí, fica caladinho, espera para ver qual é. O que a pessoa vai dizer. O que faltou? Você anota. O número 2. Se você tivesse comprado comigo ou com outra pessoa, o que não poderia acontecer? Porque se acontecesse, você ia ficar muito chateado. Para descobrir tipo, quais são os piores cenários, o que a gente tem que evitar, qual o medo. Aí dessa forma eu te posiciono no produto, claro, desde que seja verdade, mostrando que a pessoa não precisa se preocupar com o nosso produto, porque aquela solução está resolvida. E o número 3, o que mais gostou e o que menos gostou da minha oferta quando eu apresentei. Então, essas 3 perguntas têm a ver também com motivador e inibidor. Aí você vai começar, arruma a mesa, põe, eu já fiz no chão, botar no chão um monte de papelzinho, inibidores e motivadores. E aí perceber quais que se repetem. Quando a gente começa a perceber, é o que eu ensino no meu treinamento, Venda Turbinária VT7. Eu digo que tão importante quanto aprender uma técnica de vendas é descobrir por que o cliente compra. Não adianta uma técnica maravilhosa que use argumentos que não geram percepção de valor para o cliente. Boa. É quase que entrar na mente do cliente. Eu acho que isso é muito produtivo. Cara, muito bom, Sérgio, muito bom. Para acabar, aquela pergunta que a gente faz, né? Sempre que a gente vai entrevistar alguém, se você fosse começar hoje, do zero, você chegou num outro país, num outro lugar, e o que você faria, assim? Como é que seria isso aí? Como é que seria a primeira coisa que você ia fazer? Fagner, eu faria o seguinte. Primeiro, eu ia analisar que produto gera valor para mim. O que eu vou sentir prazer de falar? Porque eu vou estar falando sempre sobre aquilo. Então eu escolheria um produto que eu curtiria muito. Segundo, estudar o público-alvo. Sabe, não adianta ter o melhor produto se você estiver falando com a pessoa errada. E ao estudar, não é só saber a idade de 30, 50, homem, não nada disso. É entender, e não só interesses. Não é só interesse no Facebook, né? É entender a cabeça, sabe? Quais são os maiores sonhos e desejos que a pessoa tem em relação a um produto como aquele ou sobre um problema, que um produto só é vendido quando existe problema. Exatamente. Sem problema não tem solução. Exatamente. Né? A gente tem que saber a dor. O que a pessoa pensa sobre aquela dor física, psicológica? Qual solução que ela quer? E ao entender, a gente consegue descobrir de que forma eu vou apresentar, aí você vai, que tipo de imagem, que pode ter um público-alvo que vai curtir uma imagem muito colorida. Tem outro determinado produto que para vender emagrecimento é uma abordagem, para vender idiomas é uma abordagem, para vender consultoria ou religiosidade é outra. Que cores, que tipo de imagem, que tipo de headline, que tipo de texto. É uma linguagem mais jovem, é uma linguagem mais como é que eu posso dizer? Mais sóbria. Né? Estudar o público-alvo. Sem estudar o público-alvo. A gente pode ter o melhor produto, que tem o melhor serviço. Se ele não tocar o coração do público-alvo certo, com a mensagem correta, com a imagem correta, com o texto correto, a pessoa não vai comprar. Show. Tá vendo, galera? É isso que eu sempre digo. Público-alvo, 80% de uma venda. Sim. 80% é o público-alvo. E perde nessa, na minha opinião, perde dinheiro quem tenta vender para todo mundo. Põe o produto e atira, igual a metralhadora. Porque senão a gente perde muito tempo falando uma coisa que não gera valor para a pessoa. Entende quem é o cliente que tem mais chance de comprar, o potencial cliente, mais probabilidade e o que ele quer ouvir. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigado aí pela sua presença, por estar aqui com a gente. Galera, quem gostou, quem curtiu aí a conversa com o Sérgio,
dá um joinha aí pra gente, dá o gostei, dá o curtir se estiver no Facebook. E quiser deixar alguma dúvida, o Sérgio tem o quadro dele, Dr. Vendas Responde. Eu também tenho um canal do YouTube, né? E tem uma série Dr. Vendas Responde, onde eu publico o episódio e podia responder as perguntas. Show de bola. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui, a gente passa pro Sérgio para ele poder fazer. E a gente pode também fazer o seguinte, aqui embaixo na descrição, deixar o link para baixar essas perguntas, um PDF com as perguntas. E aí tem lá também o canal do YouTube, Facebook, Show. Quem quiser acompanhar também. Perfeito, Sérgio. Valeu? Fechou. Galera, cara. valeu. Valeu, galera. Um abraço. Um joinha de freestyle. Vai lá, um joinha de freestyle. Valeu. Falou.